Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 27º dia do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 17 de maio de 2019, hoje é sexta-feira. O tema de hoje é reconheça o chamado de Deus na vida da sua amiga e a abençoe. O texto-chave está em Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao 45. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre Maria e Isabel. Antes de entrar no devocional, eu queria pedir desculpa que ontem eu acabei falando o nome errado do filho de Davi, o filho que abusou lá, né, da irmã. Eu falei Amon o tempo todo e era Aminon, tá bom? Me perdoem o deslize. Eu acho que eu nunca errei tanto numa caminhada de oração como eu tenho errado nessa, né? Mas ainda bem que eu não sou perfeccionista. E eu aprendi cedo que a gente tem que se perdoar e bola pra frente, né? Então, perdoa aí meus deslizes. Tem hora que eu tô ainda com soninho. E aí, irmã, só Jesus na causa, né? Mas vamos lá com a graça de Deus. Hoje é sexta-feira. Ontem nós chegamos na metade do nosso propósito. Não tive nem tempo de falar, porque o áudio foi longo. Mas já estamos na metade, né? Passando da metade hoje. Ontem foi no dia 26, nós temos 52 dias, então estamos mais da metade já, começando mais da metade. Continuo muito feliz com tudo que Deus tem feito e esse mês de maio está absurdamente veloz. Eu acho que ele está correndo com os cavalos e ai de nós se não acompanharmos, né? Hoje é sexta-feira, eu costumo dizer que a sexta-feira é o dia de você começar a desacelerar para você prestar atenção se você teve uma boa semana. Então, espero que você tenha tido uma boa semana, que você tenha lançado bastante semente, feito bons depósitos na sua vida, que você olhe para trás e veja que você teve uma semana produtiva. Uma semana produtiva não é quando a gente se matou de trabalhar, é uma semana que você investiu, né? Conseguiu resolver tudo que você precisava, conseguiu trabalhar, cuidar de você, cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde. E o tempo está voando, irmãs. Vamos tentar pegar as rédeas da nossa vida, porque a Bíblia diz, nos ensina a remir o tempo, porque os dias são maus. E se a gente não tiver realmente foco, disciplina, infelizmente a vida vai passar e a gente não vai ter concluído aquilo que Deus nos chamou para fazer. Bom, ontem nós falamos sobre amizade, né? Para a gente tomar cuidado com os nossos amigos, vigiar com aqueles que estão ao nosso redor. E hoje nós vamos falar para você reconhecer o chamado de Deus na vida de um amigo seu, você reconhecer que aquela é uma amizade boa, que aquela é uma amizade que dá para investir, né? Reconhecer quando alguém está investindo em você também. Às vezes tem pessoas que investem em nós, na nossa amizade, e às vezes a gente não está dando a devida atenção. E depois a gente pode perder, ali a gente pode perder uma grande aliança, algo que Deus tinha para nós. Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E ela exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora vamos ler o versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Essa história, irmãs, a gente sabe que quando o anjo apareceu para Maria, né, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, e ele deu uma notícia para ela, ele disse, olha, sua prima Isabel, aquela que era estéril,
ela também está grávida e ela já está no 6º mês. E, e ali, logo depois dessa conversa com o anjo, a Maria se dispondo-se, ela vai visitar a Isabel. E aqui a gente vê uma amizade maravilhosa. Nós vamos aprender aqui um pouquinho com Isabel, era mais velha, né? A Maria, uma jovenzinha. Então nós vemos uma amizade aqui que uma soube reconhecer na vida da outra o chamado de Deus, o propósito de Deus, as bênçãos de Deus, uma na vida da outra e uma abençoando a outra. E interessante que no final aqui do versículo 56 fala que Maria permaneceu ali por 3 meses. Então Maria estava começando a sua gravidez e a outra já no 6º mês. Uma gerando o Salvador, a outra gerando o profeta que ia anunciar a vinda do Salvador, né? Porque João Batista, ele é mais velho que Jesus, alguns meses, mas o ministério dele começa primeiro porque ele é um profeta que vem anunciar, né, a vinda do Senhor. Ele é a voz que clama no deserto. Então, nós temos que aprender com Maria. Maria, quando ela viu-se numa situação, eu estou agora grávida, eu estou vivendo um tempo de Deus, e ela toma a decisão, eu vou procurar uma pessoa que está vivendo o mesmo, eu vou procurar uma pessoa que vai poder me ajudar. E ali ela vai encontrar-se com Isabel, porque ela imaginou, Isabel já está grávida de 6 meses, ela vai poder me dar umas dicas sobre gravidez, né? Isabel é a mulher do sacerdote, ela já era uma mulher mais velha, uma mulher experiente nas coisas de Deus, nos mistérios de Deus. Então, quando ela chega ali, só de ouvir a voz dela, Isabel diz que a criança dentro dela estremeceu. Nós precisamos encontrar amizades que os nossos espíritos, o espírito dentro de nós vai mover, vai estremecer. Você vai sentir assim, essa pessoa tem algo de Deus, essa pessoa gera algo de Deus. Eu vou contar uma história também, a primeira história de Salomão, quero falar sobre isso. Mas antes de eu entrar nessa história de Salomão, eu quero dizer que nós mulheres, né, nós falamos ontem de tomar cuidado com os amigos, com o perigo de uma amizade que pode nos conduzir. Mas nós mulheres, nós precisamos ser libertas, irmãs. Nós somos cheias de picuinhas, né? Nós somos cheias de coisinhas, inveja, fofoca, maledicência, crítica. Nós somos cheias de coisinhas umas com as outras. Nós somos cheios de picuinhas. As invejas dos homens é diferente das invejas das mulheres, né? O homem não tem inveja da roupa do outro, do corte de cabelo do outro. A inveja do homem é uma coisa mais maior, né? Assim, ela é super discreta, ela não manifesta toda hora, como a inveja na vida da mulher, mas ela é uma inveja assim do carro, da casa, do status do outro. Mas não é uma inveja que manifesta toda hora. E a mulher não, a mulher desde pequena, se a gente não começar a tratar o nosso coração, a deixar Deus entrar e nos limpar, nós viramos uma pessoa cheia de picuinha. É invejinha da roupinha da outra, invejinha do passeio que a outra fez. E chegou o tempo de Deus nos curar, irmã. Chegou o tempo da gente crescer, da gente deixar essas coisas, sabe? Isso é um emaranhado que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. A palavra diz, livrando-nos de tudo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Toda vez que eu leio essa palavra, uma vez eu fiz uma encenaçãozinha sobre isso numa célula, peguei um rolo de linha de tricô e aí fui passando em mim assim, o máximo que eu pudesse, né? Então aquilo ali, você tentar correr cheia de uma coisa que é até fina, né? Não é uma corda, não é nada que tá te prendendo demais, mas é aquelas linhazinhas fininhas que vai estar te impedindo de movimentar, de correr a carreira que está proposta. Deus tem muitas coisas para nós, né? Deus tem uma vida maravilhosa para cada um de nós e a gente preso com picuinha. E a inveja, irmã, aqui em Provérbios
Provérbios capítulo 14, versículo 30, fala que o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja, porém, ela é a podridão dos ossos. A inveja, ela faz a gente adoecer, né? A gente precisa se liberto disso. A gente precisa entender o nosso chamado. A gente precisa entender que um foi chamado para pregar, o outro foi chamado para cantar. Não adianta o que foi chamado para pregar ter inveja daquele que canta, porque você não vai fazer aquilo, você não foi chamado para fazer aquilo. Não adianta aquele que canta ter inveja do que prega. É a gente abraçar o nosso chamado, né? Não adianta a gente que é professora ter inveja de um advogado. Para quê? Você está perdendo tempo com isso, você não nasceu para aquilo. E nisso aí, irmã, nesses emaranhados, Satanás vai nos ludibriando, vai roubando o nosso tempo, vai sujando o nosso coração. Então, neste dia, deixe a luz do Espírito Santo entrar, comece a liberar todas as vezes que você sentir algo pela vida de uma amiga, pela vida de uma irmã, seja por quem for, né, que você perceber. Tenha discernimento, deixe o Espírito, seja sensível para que o Espírito Santo tenha liberdade de dizer para você que você está tendo inveja. Toda vez que você perceber um ciúme, eu acho engraçado que a palavra que eles usam nos Estados Unidos para inveja, ela é traduzida por ciúme. E isso trouxe para mim, trouxe uma clareza maior de entendimento. Porque às vezes quando fala inveja, fica aquela coisa grande, enorme, maldosa, né? Não, eu não sou assim, imagina. Eu não tenho inveja. Mas quando eu comecei a entender, usar a palavra que usa aqui por ciúme, né? Eles usam essa palavra que na hora que você traduz, ela serve inveja e ciúme. Aí a coisa ficou mais clara, entendeu? Então inveja não é só aquela coisa enorme que eu quero, que o outro tem. É invejinha pequenininha também, né, irmãs? Quando você vê uma família que viajou e você fala, mas eu tô aqui sem férias há não sei quanto tempo. E aí um dos termômetros da inveja é a crítica, né? Então a gente precisa discernir isso e começar a quebrar isso da nossa vida. Então Maria e Isabel, elas entenderam isso. Nós somos irmãs, nós somos amigas, você está gerando um profeta, eu estou gerando um salvador e ninguém tem inveja de ninguém. E eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para aprender com você. Isabel disse para ela, da onde me provém que que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Ela entendeu no Espírito, ela já sabia profeticamente, ela entendeu que Maria estava gerando o Salvador. Então é uma ajudando a outra. Eu quero falar mais algumas coisinhas aqui da inveja. Uma coisa que eu aprendi esse ano, assim que eu li nesse livro, esse livro que fala um retorno ao amor, ele falou assim, algo que me esclareceu, me libertou de algumas coisas e que eu quero deixar hoje nesse devocional pra gente. Lá fala assim, tudo que você critica no outro, você fecha a porta de ser abençoada. Então, nós, como mulheres, muitas vezes nós falamos muito, nós damos muito a nossa opinião, nós criticamos muito o outro, que é uma das coisas que nós precisamos ser liberta hoje, que eu disse, a inveja, a fofoca, maledicência, crítica, tudo que nós criticamos no outro. Então, vamos começar a parar de criticar umas às outras. Vamos nos unir naquilo que Deus tem. Se você não bate muito bem com uma irmã, né, não é muito muito para estar perto, mas abençoe, libere. Então eu quero falar que tudo que você critica no outro, você fecha a porta de receber. Isso foi algo tão profundo e tão libertador na minha vida, de entender essa dimensão, porque às vezes a gente faz as coisas, mas a gente não tem entendimento, né? Quando a Bíblia fala transformar a nossa mente pela renovação da palavra, para que você entenda, entenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que entender para experimentar. Então, muitas vezes a gente não é liberto e a gente não vai além porque a gente não entendeu certas coisas. Então, quando eu entendi essa palavra, aquilo que eu critico no outro, eu fecho a porta de ser abençoada. Neste dia,
aonde nós estamos falando de você reconhecer o chamado de Deus na vida da sua amiga, né? E você abençoar a sua amiga, porque nós somos um grupo de mulheres, nós vamos lidar com mulheres e nós precisamos ser mulheres curadas para ajudar outras a serem curadas, para a gente fluir numa vida cheia de, da presença de Deus, cheia de bênção, cheia de vitória. Como que uma pessoa invejosa vai crescer na vida? Ela pode até crescer aparentemente por fora ali, uma certa prosperidade, mas o crescer saudável do Senhor não vem se o nosso coração está desse jeito, né? Então, essa palavra eu vou explicar um pouquinho ela agora. Tudo que eu critico no outro, eu fecho a porta para ser abençoada. A crítica precisa ser eliminada da nossa vida e é um exercício muito difícil. Nós vamos ter que exercitar isso toda hora, todos os momentos. Então, por exemplo, a sua amiga viajou para uma praia maravilhosa que você nunca foi, nunca imaginou ir, e você fica sabendo, alguém chega e fala, olha, você viu? Aquela pessoa viajou, e aí a gente critica. Ixi, mas aquilo lá é muito longe. Deus que me livre. Deus que me livre. Eu preferia gastar aqui perto mesmo, fazer umas viagens, fazer mais viagens no ano do que gastar aquele mundo de dinheiro para fazer uma viagem só. Quando a gente faz isso, a gente está alimentando a inveja e a gente está fechando a porta da bênção para a nossa vida. Porque é mais ou menos assim, a vida, né? Vamos colocar a vida. Ah, não, então ela não precisa ganhar uma viagem bacana dessa, porque ela não gosta, ela diz que prefere fazer uma viagem menor do que uma viagem grande que gastou muito, então é como se você fechasse as portas da prosperidade. Não vai chegar a prosperidade para você o suficiente para você fazer uma viagem cara, porque você disse que não é legal. Ou então quando uma pessoa compra uma casa grande e você fica sabendo e aí você critica. Deus que me livre, casa muito grande, eu quero casa simples para poder cuidar melhor, porque eu não quero me matar por causa de casa, tal, tal, tal. Você criticou, você fechou a porta da sua bênção. Essa mulher conta, essa autora, para ter um pouquinho de entendimento melhor, ela conta que ela estava passando por uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos, Beverly Hills, na Califórnia, e ela disse que olhava aquelas mansões e ela criticou esse povo rico, explorador, né? Todo mundo deve estar rico de tanto explorar os pobres e começou a criticar. Deus me livre de ser rica desse jeito, com esse coração. E aí o Espírito Santo falou para ela assim, em primeiro lugar, quem que te disse que todos aqui têm esse coração que você está falando? Segundo, quando você faz isso, você fecha a porta de receber toda a riqueza que eu tenho para você. E aí também ela dizia, né, que se ela fosse rica, que aquele povo ali é rico, mas não ajuda os pobres. E ela disse assim, e Deus disse assim para ela, os pobres, a última coisa que eles precisam é de uma pessoa rica, não, os pobres, a última coisa que eles precisam é de uma pessoa pobre perto deles com a boa intenção. Então você sendo pobre, falou para ela, né, você sendo pobre, com boas intenções de querer ajudar os pobres, mas você critica os ricos, né? O pobre precisa de alguém que tenha compaixão por ele e condição de ajudar. Só a compaixão não vai ajudar eles em muita coisa. Então o Espírito Santo falou para ela: eu quero te prosperar, eu quero te abençoar, mas as suas críticas estão fechando a porta das bênçãos que eu tenho para você. Gente, foi muito impactante quando eu li aquilo. Eu parei o livro, eu fui me arrepender e falei: Senhor, me ajuda, porque eu já estou nesse processo há muitos anos, de tentar não criticar, de tentar. Eu sou uma pessoa crítica, né? Não é só crítica de. Não fico criticando muito essas coisas, porque também o Espírito Santo tá chamando a atenção da gente, né, irmãs? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu já tenho essa. Já falei isso ontem um pouco. Eu gosto de avaliar as coisas, eu aprendi que é melhor aprender com o erro dos outros. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. De saber analisar uma situação sem criticar, sem amaldiçoar a pessoa, sem trazer maldição para mim, é um grande aprendizado que eu ainda estou nele. Então, quando eu li aquilo, eu falei: Senhor, eu preciso ir mais fundo nisso aqui, eu preciso parar, né, de às vezes dar opiniões que a gente dá opinião por dar e sem sondar lá no fundo do nosso coração por que a gente está falando aquilo ali.
Talvez a gente critica porque você acha que nunca vai conseguir aquilo e você critica. Então, assim, nesta manhã, vamos pedir o Espírito Santo para nos limpar de toda inveja, toda, seja ela mínima que for, de toda crítica, tá? De toda maledicência. Vamos tentar não falar mal das pessoas, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tenho há uns 6 anos para cá, eu tenho tido um temor absurdo de falar das coisas, da vida das pessoas, porque eu vi, parece que os meus olhos abriram e o Senhor falou assim: deixa eu te mostrar o quanto as pessoas, vamos falar na linguagem popular, o quanto as pessoas estão pagando língua, né? Então a gente tomar cuidado com o que a gente critica. Às vezes a gente critica o marido da outra, critica o filho da outra, critica o trabalho da outra. Ah, Deus me livre naquele marido, se fosse comigo, eu não faço. Vamos tomar cuidado, irmãs, a vida dá volta e a gente não sabe o dia de amanhã. E de repente de amanhã a gente pode estar com o marido fazendo as mesmas coisas que a gente criticou no marido da outra. A gente não sabe o dia de amanhã. E o inimigo pega aquilo que a gente fala e às vezes faz a gente passar provações em cima do que a gente falou. Vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Deus está levantando uma geração de guerreiro, uma geração de profeta, uma geração de homens e mulheres com voz para mudar o mundo, para trazer o reino de Deus. Mas se a gente não nos policiar e não colocar um freio na nossa boca, como que Deus vai nos usar para transformar aquilo que Deus quer? A gente acaba sendo mais usado para construir o reino das trevas. Vamos entender que a nossa amiga é como nós. Nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus, sabe, do sangue de Jesus na nossa casa, guardando a nossa casa, guardando o nosso casamento, guardando os nossos filhos, guardando os nossos bens, guardando a nossa vida. E a mulher, sua amiga que está do seu lado, a mulher que começou a andar com você, ou as irmãs da igreja, não sei, sua família, seja lá, as mulheres que estão ao seu redor, ou os homens também, são tudo somos iguais. Todo mundo precisando da graça, da misericórdia de Deus, todo mundo precisando ser livre. Nós estamos aqui numa caminhada de 27 dias, buscando crescer, buscando romper, e outras mulheres precisam disso também. E hoje Deus quer nos ensinar isso. Vamos ser como Maria e Isabel, que entendia o chamado uma da outra e uma ajudou a outra. Eu tenho certeza que nesses 3 meses que Maria ficou na casa de Isabel, ela ajudou Isabel. Isabel já era uma mulher mais idosa, estava tendo uma gravidez. Não é fácil uma gravidez, né, irmãs? Ainda mais na idade, que eu não sei quantos anos ela tinha, mas a Bíblia diz que ela era idosa, né? Aqui, ó, no versículo 36 fala: Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice. Então, uma ajudou a outra. Maria ficou ali, com certeza ajudou ela. Maria, dizem que tinha por volta dos seus 17 anos, né? Estava nova, com seu vigor. Então, ajudou ela com as tarefas de casa, enquanto ia conversando, e Isabel ajudando ela espiritualmente, dando força para ela, né, gerar aquele bebê, enquanto uma ajudava a outra. E os filhos iam crescendo. Seus chamados, seus ministérios iam crescendo dentro dos seus ventres. Depois, lá na frente, esses ministérios, um ia ajudar o outro. Então, o ministério, uma ajuda o ministério da outra. E nós estamos aqui para incentivar, para abençoar, para liberar. Outra coisa que disse nesse livro, que eu gostei muito, falou assim: quando você brilha a luz de Cristo que há em você, você está dando liberdade para o outro brilhar também, né? Então, quando você vê alguém fazendo algo para Deus, vê alguém rompendo, aquela pessoa parece que te dá um ânimo, uma motivação e diz para você, né? A própria atitude dela está dizendo para você: você também pode, você também consegue. E assim Deus quer fazer conosco nos ministérios de mulheres, né? Se você trabalha com mulheres, se você tem um ministério de mulheres na sua igreja, porque aqui eu estou falando tem muitas pessoas de outras igrejas, vários líderes de outras igrejas, pede a Deus isso, sabe? Essa leveza, essa clareza, e gere nas suas discípulas, nas suas filhas espirituais, nas suas meninas,
isso. Vamos acabar com essa inveja. Vamos começar, ensine as mulheres a serem contentes com o que têm, porque quando nós somos contentes com o que a gente não tem inveja do outro. Se conheça, né? Toda vez que você abrir a boca e fazer uma crítica, coloca diante do Senhor, Senhor, me perdoa, né? Dependendo da situação, peça até perdão para a pessoa. Não mate o sonho da pessoa. Tem tanta gente assim, né, irmãs, que você vai conversar, você fala, olha, eu comprei um carro, e a pessoa começa, mas esse carro, esse carro, a marca é horrível, esse carro estraga, esse carro vai te dar um problema no futuro, esse carro não sei o quê. E se você não tiver mesmo em Deus, aquilo te joga para baixo, daqui a pouco aquele carro realmente, você até nem tem mais o carro, acontece alguma coisa. Então, assim, é muita picuinha no nosso meio. E agora vamos entrar na história que já era para ter entrado, né, irmãs? 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28. O primeiro caso que Salomão julgou ali em Israel. Salomão se torna rei. Salomão, filho de Davi, imagina, né? Se torna rei no lugar do pai. O pai foi aquela bênção que foi Davi para Israel. E ele pede sabedoria para Deus e aí aparece um caso para ele cuidar. O primeiro caso que ele vai cuidar, isso que nós vamos fechar aqui, esse devocional de hoje. Salomão julga a causa das duas mulheres. Versículo 16 do capítulo 3. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde eu dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco naquela casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela deitou em cima dele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia tua serva, tirou-me o filho que estava do meu lado e deitou-me nos braços o filho morto e pegou o meu filho. Levantando-me de madrugada para eu dar mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dei à luz. Então eu disse à mulher, não, mas o vivo é o meu e o teu é o morto. Porém esta disse, não, o morto é o teu e o meu é o vivo. Assim falavam perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que é vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz, o morto é o meu, e enfim. No versículo 24 fala, disse o rei, traz-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, divide em duas partes o menino. Divide em duas partes o menino vivo. Dá a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno dela aguçou pelo filho. E ela disse, senhor meu, dá o menino vivo para ela. De modo nenhum o mate. Porém a outra disse, nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei, dá para a primeira mulher o menino vivo. Não o mateis, porque esta é a mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque vira que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Essa é uma história que marcou a minha infância, quando eu li num livro de histórias bíblicas infantis e eu vi aquele desenho onde tinha um rei segurando um menino tinha o servo, né? O rei sentado no trono, o servo segurando o menino de cabeça para baixo por um pé só e uma espada para cortar o menino no meio. E essa história eu guardei no meu coração. E aqui está dizendo a história de duas mulheres. Nós estávamos falando de duas mulheres, Maria e Isabel, que uma ajudou a gerar o sonho da outra. Mas aqui nós estamos falando de duas mulheres que moravam juntas e que elas tiveram filhos, né? Cada um teve o seu filho, um filho de uma morreu e a outra foi lá, roubou o filho dela à noite e foi parar no rei, esse caso, para ele resolver. Mas quando ele diz corta o menino, porque ele fez propositalmente, né? Porque quem fosse a mãe, Deus deve ter dado essa direção para ele, e ele sabia que quem fosse realmente a mãe ia dizer, não, pode entregar ele vivo, né? E foi isso que aconteceu. A mãe disse, não faça isso, entrega para ela vivo. E a outra disse, não, é isso mesmo, não seja nem meu nem seu, porque
ela não era mãe, né? O dela já estava morto mesmo. Então, o que Deus quer falar conosco nessa história é que nós não sejamos aquelas amigas que matam o sonho uma da outra, que roubam o sonho uma da outra. Tem muita mulher dormindo em cima do seu filho, matando os seus sonhos, matando o que Deus tem para você e com inveja da outra que está crescendo. Eu já disse em outros devocionais, talvez não nesse, eu não me lembro, que a inveja ela é uma coisa tão idiota, porque nós não precisamos ter inveja do outro, né? Se você viver a sua vida e ser grata, você vai ver a excelência que Deus está tendo sobre a sua vida. Mas o inimigo tira o foco do que Deus está fazendo na nossa vida e coloca o foco no outro. E a gente não precisa ter inveja, a gente precisa ter força de vontade para ser quem Deus quer que a gente seja. Não é também competir. Porque ela comprou uma casa, agora eu vou me matar de trabalhar e vou comprar uma casa também. Não, é entender o que Deus tem para você, né? O que Deus tem para você? Querida, o seu sonho é uma casa? Glória a Deus, o Senhor te abençoe, te prospere, que você tenha a melhor casa. Agora, o meu sonho, Deus tem outra coisa para você? Então, vai viver o que Deus tem para você. Se contente com o que Deus tem para você. Senão, nós vamos perder o nosso tempo, né? Nós vamos estar emaranhada naquelas linhas que eu falei no começo, que vai estar te impedindo de correr a carreira que está proposta. Então, tem muita gente dormindo em cima do seu filho, daquilo que era para você estar gerando, que era para você estar cuidando, aí você, na negligência, dorme em cima daquilo, não tem discernimento, não cuidou e depois quer o filho do outro. Tá com inveja do outro, né? Assim é com casamento. Não cuidou do seu casamento, não se esforçou e tem inveja de quem está bem casado. Não cuidou do seu filho, não criou seu filho, não educou seu filho, está com inveja do filho do outro que está sendo bem cuidado. Não se cuida, né? Não se levanta, não se cuida do seu corpo, da sua aparência e quando vê uma mulher bonita, bem cuidada, está com inveja da pessoa. Tudo isso é bobeira da gente, né, irmã? Se a gente começar a tomar as rédeas da nossa vida, nós também vamos chegar lá. Como eu disse num desses devocionais aí para trás, que há espaço no universo para todo mundo brilhar. Não adianta a gente pensar que não tem espaço. Quando eu comecei o inimigo fala isso, né? Que não tem espaço para. Ai, mas você vai se formar em advogado? Tem tanto advogado no mundo, você vai formar. Ele começa a dizer, quando você começa a ir pro seu sonho, ele começa a dizer que não, né? Quando eu comecei a fazer esses devocionais, eu pensei, gente, mas tem tanta mulher que prega por aí, tanta mulher prega bem, como que eu vou fazer isso? Mas você tem que saber o seu lugar, você tem que saber o que Deus tem para você, né? Deus tem pessoas para você alcançar, que outras pessoas não foram chamados para chegar ali, é você que vai. Então, nessa manhã, irmãs, toma posse dessa palavra. Vamos ajudar a outra a brilhar. Não vamos apagar a luz da outra. Não vamos matar o filho do outro. Vamos ajudar as mulheres a gerarem os seus sonhos, os seus profetas. E vamos gerar os nossos, né? Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Tenham um bom final de semana. Parem para avaliar o que vocês fizeram essa semana. Vocês estão vendo como o tempo corre, né? Daqui para frente nós vamos caminhando para chegar. Daqui a pouco chegamos ao fim dessa caminhada. Espero que vocês tenham tirado proveito. Eu sei que às vezes a gente distrai e acumula áudios e a gente não consegue cumprir aquilo que a gente tinha proposto. E isso é muito bom, sabia, irmã? Isso é muito bom para a gente ver aonde a gente precisa pegar a rédea da nossa vida, né? Toda vez que eu não consigo fazer aquilo que eu me propus, eu percebo o quanto eu preciso investir naquela área. Eu percebo o quanto eu preciso focar mais nas coisas que realmente eu quero. Então, isso não é ruim, né? Isso não é de deixar a gente chateado e culpado. Não, a gente tem que pegar o lado bom e dizer, eu preciso ser mais, né, firme com as coisas que eu me proponho. Para mim mesmo, para o nosso próprio benefício, para que a gente possa gerar e ser saudável, tá bom? Tenham todas um bom final de semana, que o Senhor seja conosco e
Vamos ser mulheres curadas, limpa de toda inveja, porque a inveja, ela adoece o corpo, ela é a podridão dos ossos. Muitas mulheres talvez estão enfermas de tantas coisas ruins que guardam. E antes, eu ia terminar, mas antes de terminar eu lembrei de uma coisa. Eu disse ontem para que a gente fizesse uma oração para a gente aprender. Não, foi na oração foi no devocional do perdão, né? Que eu disse para a gente fazer uma oração para que a gente aprenda a liberar perdão, que era abençoar o outro. Neste dia eu quero falar a mesma coisa. Para você vencer a inveja, comece a abençoar a vida do outro. Mesmo que você tenha que abençoar e desejar coisas profundas, coisas lindas que você não está vivendo, abençoe o outro. Se o outro não tem se a mulher não tem um esposo, deseja o melhor esposo para aquela outra mulher. Se a mulher não tem filhos, deseja filhos. Não tem casa, deseja casa. Começa a desejar bênção, bênção, bênção. Toda hora que você lembrar daquela mulher que às vezes você tem um ciúme, como dizem aqui, você está com ciúme de alguma coisa na área dela, deseja bênção para ela. E vamos nos policiar, fechar a boca contra a crítica, não vamos fechar as portas das bênçãos na nossa vida com as críticas, né? Veio a vontade de criticar, morde a língua e abençoa. Senhor, me ajuda a controlar isso aqui. E aí vocês vão começar a observar o quanto a gente critica, o quanto a gente fala mal dos outros. Eu tô falando de mim mesmo, tá, irmã? Tô falando de ninguém, não, porque eu não conheço vocês todas, não convivo com todas. Aliás, quanto mais o tempo tá passando, mais Deus me deixa recluta na minha. Então, assim, eu tô falando de mim. Isso é algo que nós mulheres precisamos romper. E Deus tem trabalhado comigo na minha vida há muito tempo sobre isso. E eu quero crescer cada dia mais e poder usar minha boca para fluir rios de água viva e não águas amargas, né? Então tá bom. Fiquem com Deus. Até mais.